Olá, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós daremos início. Vocês me ouvem? Tá, estão ouvindo bem? Tá ouvindo? Tá. A Aline disse que sim. Tá certo. Qualquer falha, vocês comuniquem a gente, por favor, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar início a esse projeto que a gente estava guardando ali na gaveta, enfim, conseguimos colocar em prática. E esse será o primeiro de muitos, né? Do nosso projeto de estar compartilhando conhecimento a respeito do processo do envelhecimento, não só para as pessoas idosas, né? Elas são aí o nosso principal objetivo que a gente atinja, mas todos nós, se Deus quiser, iremos envelhecer, e quanto mais conhecimento a gente tiver para poder viver, né, essa jornada da vida melhor. Então, vamos dar o nosso melhor aqui para vocês. Espero poder contribuir com conhecimento, esclarecendo dúvidas. Taíla vai estar aqui para nos ajudar também. Se a gente não souber, depois a gente faz um vídeo compartilhando a resposta, né? Porque às vezes a gente não sabe responder tudo, mas acredito que esse tema é bem tranquilo, faz parte da nossa vida como fisioterapeuta, da nossa prática no dia a dia. Então, espero contribuir. Fiquem à vontade para fazer perguntas, abrir o microfone ou mesmo escrever no chat, tá bom? Se vocês estiverem gostando, podem usar esses emojis aqui também, com joinha, sorriso, palmas, que é uma forma da gente conseguir interagir, tá? Ou a salvadora. Então a gente colocou aqui uma frase com que às vezes chega para a gente, né? Então, minha mãe, meu pai está com alguma dificuldade para andar. Será que eu posso comprar uma bengala? E discutir um pouquinho sobre as indicações desse tipo de dispositivo, tá? A gente vai se apresentar um pouquinho, talvez vocês nem todos conheçam a gente, então tá, pode se apresentar, por favor. Bom, boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui. Meu nome é Taília, eu sou fisioterapeuta de formação. Continuei a pós-graduação, né, o mestrado todo no envelhecimento, na gerontologia, que é a área não médica que estuda envelhecimento, né? E a minha experiência é tanto na educação, na graduação, pós-graduação e também na assistência, na saúde mesmo, tanto pública quanto privada, na área do envelhecimento. Hoje eu sou assistente gerencial aqui da Elo Sênior, um prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Da nossa equipe. Bom, então meu nome é Caroline Saladini, eu sou fisioterapeuta também, especialista em gerontologia, que é a área que estuda envelhecimento, como a Tá falou. Nós cruzamos, né, os nossos caminhos se cruzaram aí dentro da especialização em gerontologia, né? Nós duas fizemos na Escola Paulista de Medicina e tivemos o privilégio depois de trabalhar em outras áreas juntas. Eu tenho toda a formação em gerontologia, então também desde 2008. 2008 quando eu acabei, né, a minha especialização, e aí eu fiz mestrado também na Escola Paulista. Desde então só trabalho com pessoas idosas, já trabalhei em diferentes serviços, né, na atenção primária, e secundária, e atualmente eu sou a principal responsável pela Elo Sênior, que é uma empresa de fisioterapia especializada em pessoas idosas, então atendemos somente esse público, e atualmente também faço parte da gestão da diretoria da SBGG São Paulo, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Bom, então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Quer falar, tá, dessa parte? Bom, então, para a gente conduzir esse bate-papo online, né, a gente dividiu aqui para organizar em 3 blocos. O primeiro bloco, a gente vai compartilhar um pouquinho o conhecimento, né? No segundo bloco, a gente
selecionou algumas perguntas norteadoras, que possivelmente são perguntas, dúvidas comuns, né? Que vocês possam ter. E no terceiro momento a gente vai deixar aberto, e na verdade é um grande tempo que a gente vai deixar para a gente conversar e vocês poderem tirar dúvida ou compartilhar situações, né? Ou soluções que vocês tiveram aí no dia a dia de vocês, tá bom? Então vamos seguir aqui com o primeiro bloco. Carol, fica à vontade aqui para compartilhar o seu conhecimento e sua experiência, e eu vou comentando também o que eu for lembrando a partir disso, tá bom? Certo. Bom, acho que o principal motivo que nos fez trazer esse tema para compartilhar é que, às vezes, as pessoas não sabem que a bengala, o andador, é um recurso que deve ser prescrito por um profissional especializado, né? Assim como uma medicação é prescrita pela equipe médica, um dispositivo de auxílio, né, que é onde se enquadra as bengalas, as muletas, os andadores, eles devem ter uma indicação bem clara, né, um objetivo pelo qual nós estamos indicando esse recurso e é necessário que avaliação, porque cada pessoa é uma pessoa, né? E cada pessoa tem uma composição corporal também diferente, uma estatura diferente, tamanho dos membros diferentes, e todos esses segmentos do nosso corpo, eles vão influenciar na forma como a gente conduz esse dispositivo de auxílio, né? Aqui especificamente nós estaremos falando da bengala, mas isso se aplica a qualquer dispositivo, como andadores, muletas, tá? Então, o objetivo é a gente entender que ele tem uma indicação técnica, né? Então, a gente não pode ir lá na farmácia, comprar uma bengala e sair usando. Às vezes na melhor das intenções que a gente faz isso, né? Não estamos aqui para julgar, né? Mas a gente tem que pensar nos riscos que esse dispositivo, se utilizado de forma inadequada, pode trazer para a pessoa idosa, né? Então, temos que ter objetivos claros. Então, esse é a principal mensagem que eu quero deixar para vocês. E aí, vocês podem pedir ajuda, né, de qualquer profissional da saúde, mas em especial do fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta é o profissional mais capacitado para poder fazer essa orientação e essa adaptação do dispositivo. Porque às vezes também a gente vai comprar uma bengala de 4 pontos e o paciente não vai se beneficiar daquele dispositivo. Talvez ele se beneficiaria de uma bengala comum, de 1 ponto, ou ele não tem capacidade para se equilibrar com uma bengala. Ele precisa de um andador, por exemplo. Então, é importante a gente. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês das principais indicações, o que a gente tem que ficar atento, se aquela pessoa idosa talvez se beneficie desse dispositivo. E no final a gente vai compartilhar também um documento que a gente criou com muito carinho para vocês terem algo concreto aí na mão de vocês, para vocês poderem folhear, né? Olhar, ler novamente, para relembrar um pouquinho do que a gente trocou aqui de informações, tá? Quer complementar, tá? Então, basicamente você está dizendo que a bengala não é necessariamente uma vilã salvadora, que isso vai depender de você ter critérios, né? Aí dependendo da indicação e também do uso, né? Para que Exato. seja bom ou ruim, vai depender de tudo isso, certo? Exatamente. Uhum. Então, vamos seguir para o segundo bloco, que são as perguntas norteadoras, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, vão trazendo aqui no chat, a gente já vai conversando também, não há problema algum, tá? Então, Carol, a primeira pergunta que eu deixei aqui, né? Então, quais as causas que dificultam o andar de uma pessoa idosa? O que poderia acontecer para as pessoas precisarem, enfim, de algum auxílio para isso?
Certo. Bom, é muito comum as pessoas acharem que com o envelhecimento todo mundo vai ter alguma dificuldade para andar. Então, essa é o primeiro mito que eu gostaria de quebrar, né? De fato, o processo do envelhecimento traz algumas mudanças no nosso corpo que podem aumentar o impacto, né? Levar a alguma dificuldade no processo do caminhar, da marcha, né? Então, alterações que são naturais do envelhecimento e que podem gerar, né, um prejuízo no caminhar da pessoa idosa, seria, por exemplo, a perda da massa muscular, né? Então, é muito comum que as pessoas idosas evoluam com uma perda da massa muscular e, consequentemente, da força muscular. E isso vai acabar tendo um prejuízo no caminhar. Então, esse é um ponto que pode acontecer. Todas as pessoas terão perda da massa muscular? Não necessariamente. Tem pessoas que treinam, que fazem exercício, que são muito ativas e que conseguem ali, por meio de um exercício, por meio de uma alimentação, manter, né, a massa muscular íntegra, vamos dizer assim. Claro que pode acontecer eventos no meio do caminho, como uma internação, por exemplo, uma infecção, que vai ter um impacto nisso, mas de forma geral, as pessoas podem manter a sua capacidade física, apesar do processo do envelhecimento, né? Do que a gente está fazendo. Uma outra alteração que pode acontecer com o processo do envelhecimento e que é passível de mudança é as alterações relacionadas ao equilíbrio corporal, por exemplo. Então, algumas pessoas cursam com uma redução da sua sensibilidade plantar, por exemplo, com uma redução da sua capacidade visual, e isso acaba impactando no equilíbrio e, consequentemente, pode levar a um prejuízo no caminhar dessas pessoas, né? Uma outra alteração que pode acontecer no processo do envelhecimento também é a juntas, né? Do cotovelo, do quadril, do joelho, do tornozelo, da coluna. E essa rigidez faz com que a pessoa possa ter alterações também para se movimentar e caminhar também. Então, trouxe aqui algumas alterações que podem fazer parte, né? Que fazem parte do processo do envelhecimento natural, né? Sem estar associado a uma doença. Aí a gente pode lembrar também das doenças que são mais comuns nas pessoas idosas e que podem ter um no caminhar, como, por exemplo, artrose, né, ou artrite, que acomete essas articulações e que, às vezes, alteram o formato daquela articulação, buscar aí um pouquinho aquelas pessoas que têm o joelho para dentro ou para fora, né, que tem um grau severo de artrose. Muitas delas podem cursar com dor também, e essas alterações podem levar a um prejuízo do caminhar, né? Podem afetar, né? Podem estar presentes no processo do envelhecimento, a doença de Parkinson, por exemplo, que as pessoas acabam tendo, né, um conhecimento um pouco mais sobre esse tipo de doença, que as pessoas andam com os passos bem curtos e às vezes arrastados, tem dificuldade às vezes de sair do lugar ou de mudar de direção, né, como se travasse. Então, isso é uma alteração bem comum da doença de Parkinson e que tem um impacto no caminhar, né, na marcha da pessoa idosa. Outras doenças que podem também levar alterações da marcha seria, por exemplo, as neuropatias, né, em casos de pacientes que têm uma diabetes bem importante, que às vezes é de difícil controle e que evoluem com uma neuropatia que é uma alteração da sua sensibilidade, né? Isso também pode gerar um prejuízo no caminhar. Entre outras doenças, por exemplo, o AVC, que é o derrame, é uma doença também que pode acometer uma pessoa idosa e que tem um impacto
no caminhar. Acho que das doenças são várias, né? Não vou falar de todas aqui, senão a gente vai ficar só falando de doença. Mas outras causas, né, que podem levar a uma alteração no caminhar é, por exemplo, usar um sapato inadequado. Um sapato que não é firme no pé, que não dá estabilidade atrás no calcanhar, ou um sapato que está largo no pé da pessoa, então a pessoa tem que ter mais equilíbrio para conseguir andar, e isso vai trazer algum prejuízo no seu caminhar, né? E acaba aumentando o risco de cair. Que mais, tá? Eu acho que a gente podia também falar da questão, a dificuldade de andar pode ser da pessoa, mas pode ser externa. Então, por exemplo, a minha mãe veio morar comigo, por exemplo, e a minha casa aqui é um sobrado, então ela vai ter dificuldade de andar, porque ela não vai conseguir ficar subindo e descendo várias escadas, vários lances, porque, entende? Pode ser do ambiente, por exemplo. Ou outra coisa que eu fiquei pensando é aquela pessoa com algum declínio cognitivo. Então, isso também pode fazer com que ela tenha dificuldade de andar, por outros N motivos, né? Ou porque, enfim, ela não mais se motiva para fazer alguma atividade externa, não consegue mais realizar sozinha, ou porque, enfim, ela não tem mais a parte executora, então ela não consegue mais fazer a tarefa que ela queria fazer, ela não consegue realizar, por exemplo, executar. Então, eu pensei nessas outras questões que podem ter relação também. Sim, o ambiente, de fato, eu sempre falo que o ambiente ele tem que estar a favor do nosso corpo, né? E não contra ele. E muitas vezes é isso, o ambiente ele é desafiador e às vezes limita a mobilidade dessa pessoa idosa. Então, às vezes, não só o ambiente interno da casa, como a Tá falou, mas as calçadas irregulares, esburacadas, então, muitas vezes a pessoa deixa de sair com insegurança, com medo, às vezes já teve uma queda na rua, então o ambiente não está facilitando essa mobilidade, né? Acho que a queda é um ponto, né, também, que acaba trazendo prejuízos, né, muitas vezes no caminhar, porque às vezes fica inseguro, e aí tem aquele caminhar mais cauteloso, com medo de cair, ou às vezes até se movimenta menos com medo de cair. Então, também são fatores que podem ter algum impacto no caminhar da pessoa idosa. Vocês querem compartilhar algo? Tá sendo esclarecedor? Acho que a gente pode continuar. Tá bom, então vamos seguir para a segunda pergunta. A segunda é assim, ó. Quando que a bengala pode ser uma aliada e quando ela não pode ser uma aliada? Alguns exemplos, acho que para ficar mais fácil, que pode ou não funcionar o uso dela. Certo. Então eu vou falar primeiro quando ela pode ser uma aliada, tá bom? Porque ela existe, porque ela de fato pode ajudar. Se bem orientada, se bem avaliada, com certeza ela vai ser uma aliada, né? Então, normalmente a gente prescreve o uso de uma bengala ou de outro recurso quando a gente tem alguns objetivos. Um dos objetivos seria diminuir a sobrecarga em alguma das articulações, ou seja, diminuir o peso que a gente faz em cima de uma articulação, seja ela do joelho, do quadril, da coluna, enfim, mas normalmente são essas articulações, quadril, joelho, tornozelo, que a gente acaba indicando um dispositivo, né? Então, em quais situações que a gente quer diminuir a sobrecarga, né? Que a gente chama de proteção articular. No caso de uma artrose, por exemplo, que o paciente tem uma dor, né? Então, se eu coloco um dispositivo, uma bengala, numa altura adequada, e eu treino para que ele faça uma marcha diminuindo a carga nessa perna que dói, nesse membro que dói, a bengala vai estar cumprindo a sua função. Então, uma das indicações é para diminuir a sobrecarga articular
e diminuir a dor, porque se eu diminuo a carga naquela região, consequentemente, eu também diminuo a dor que o paciente sente, tá? Uma outra indicação, e que ela é uma aliada, é quando o paciente sente insegurança para caminhar, falta de firmeza nas pernas, ou desequilíbrio para andar, ando me apoiando nas coisas para me sentir mais seguro. Então, provavelmente, ele vai se beneficiar muito do uso de um dispositivo de auxílio, tá? Aí a gente tem que avaliar qual é o grau de suporte que ele precisa, né? Então, se ele precisa de um suporte menor, a bengala provavelmente vai ser o dispositivo mais adequado, tá? Que outras situações? Quando ele tem medo de cair. Esse também é uma das indicações. Então, se eu tenho algo que eu me apoio, eu dou uma referência, né? Um apoio. E aí isso ajuda em ter mais, fazer com que a pessoa idosa tenha mais segurança para caminhar e, consequentemente, diminua esse medo que ela tem de cair. Acho que é basicamente isso. Então, assim, lembrei de um também. Quando faço uma cirurgia, por exemplo, né? Então, às vezes a bengala é o dispositivo ou o andador utilizado dentro do processo da reabilitação, nas fases, né? Então, acabei de fazer uma cirurgia do fêmur, por exemplo, começo usando um andador, depois evoluo para uma bengala, e se eu tenho capacidade, eu tenho alta da bengala e consigo andar de forma independente. Então, não quer dizer que ele vai começar a usar, né? Então, existem situações que ele começa a usar por um tempo, né? Como parte do processo da reabilitação, mas que depois a gente pode dar alta desse dispositivo a depender da evolução desse paciente, né? Então, não quer dizer que ele precise usar o resto da vida aquele dispositivo, dependendo de cada caso, obviamente. Acho que é isso. Esqueci de alguma Eu coisa? pensei em mais uma, que seria auxiliar o cuidador, sabe? Aquela pessoa que fica se escorando em uma, duas pessoas para conseguir fazer uma marcha, sei lá, terapêutica ou não, não sei. Mas que ela precise ali de apoio de pessoas. Então, a gente conseguiria diminuir a sobrecarga do cuidador se a gente fizesse um bom treinamento com essa pessoa. Então, talvez entraria aí no poder, né? Usar a bengala. Sim, com certeza. Importante que você falou é porque às vezes a pessoa idosa ela fala assim: não, não preciso de uma bengala porque eu me apoio no meu filho, na minha filha, no meu cuidador. Só que ele se apoiando em alguém, ele está sendo, entre aspas, dependente daquela pessoa para se deslocar. Sendo que com uma bengala bem orientada, mesmo que ele está com auxílio. Então, acho que isso é um ponto fundamental, visto que as pessoas não querem ser dependentes de outras, né? Então, acho que é um jeito, talvez, também do cuidador incentivar o uso do dispositivo, pensando nessa independência. Travou? Voltou. Voltou. E quando que não é uma aliada, Carol? É só. Atrapalhando um pouco. Bom, quando ela não é uma aliada, então é quando ela é uma vilã, talvez, né? Acredito que ela se torna uma vilã quando ela é usada de forma indiscriminada, sem ter né, adequada. Então, às vezes, a bengala está muito alta para aquela pessoa, e aí ela muitas vezes não vai cumprir o papel dela, que é diminuir a sobrecarga na articulação, por exemplo, se ela está alta. Ela não vai, né, distribuir o peso e ainda vai sobrecarregar outras estruturas, como o ombro, por exemplo, elevado, o cotovelo, vai dar uma alteração postural para aquela pessoa, não vai dar estabilidade pelo qual ela foi
desenhada, né, pelo motivo pelo qual ela surgiu. Então, gera mais instabilidade e acaba aumentando o risco dessa pessoa cair e se machucar, né? Quando ela está mal ajustada, então, esse exemplo que eu dei, às vezes ela está alta ou às vezes está muito baixa também, e eu tenho que ficar inclinada para poder me apoiar. Então, ela acaba se tornando mais um risco do que um benefício. Outras situações que às vezes as pessoas esquecem por exemplo, das ponteiras, né? Que tem na bengala, que é aquela borracha que serve para dar segurança, não fazer com que o paciente escorregue, e aquelas ponteiras elas vão se desgastando com o tempo. Então é importante sempre estar trocando essas ponteiras, né? Agora tá mais fácil de achar, essas lojas que vendem as próprias bengalas normalmente vendem, mas naquelas barraquinhas que tem na feira sempre tem vários tipos de ponteiras. Então fica uma dica. Às vezes a gente acaba herdando uma bengala de um colega, de um vizinho, de um amigo, de um parente, e é aquela bengala de madeira, né? Então, realmente, então precisa avaliar para poder fazer o corte adequado para o uso. Mas a gente tem hoje em dia as de alumínio, que são bem leves e são ajustáveis, né? Então, acaba facilitando aí essa adequação da altura, por exemplo. Acho que um outro ponto é que a bengala não deve substituir um treino efetivo de força, de exercícios, né? De força muscular, de equilíbrio, né? Então, é importante que a pessoa idosa se movimente, faça exercícios e a bengala seja algo complementar, né? Então, uma coisa não substitui a outra, né? E a questão da dependência, eu acho, assim, que eu pensei aqui, que ela não deve ser vista como uma dependência, né? Que às vezes as pessoas falam assim, eu vou usar bengala, vou ficar dependente. Não necessariamente, depende de todos esses fatores, né? E é o que eu falei, às vezes a bengala pode ser temporária, né? Ela não sempre, a depender de cada caso. Então, ela não pode ser vista como um impedimento, assim, para a mobilidade, para a funcionalidade da pessoa idosa. Acho que é isso, tá? Você lembra mais alguma coisa? Eu fiquei pensando aqui que o pessoal que usa óculos, né, fala assim: "Ai, peraí, deixa eu pôr o óculos para eu escutar", né. Tipo, uma dependência de outra coisa, né. Então, acho que isso que você falou é importante. Eu também fiquei pensando, também, por exemplo, usar a bengala, às vezes a gente, usa com a parte maior pontada para frente. Então, são algumas dicas que você pode dar ao final, né, Ká, sobre isso. E outra coisa que eu também fiquei pensando agora, mas a gente pode falar um pouco depois, eu não sei se vocês encontram muito disso, pessoas que têm resistência a usar a bengala porque, tenho vergonha, porque eu vou ficar muito limitado se eu usar a bengala, né? Então, isso realmente acontece, como que a gente pode informar, né, essa pessoa e fazer com que ela entenda que é um auxílio, né, nesse sentido, sabe? Eu sempre uso o exemplo, assim, quando eu vou passar orientações para um grupo de pessoas idosas para falar do dispositivo, é que é igual um óculos, né? Então a gente não usa um óculos para enxergar melhor. A bengala é um dispositivo para a gente andar melhor, mais seguro, né? E as pessoas normalmente, poucas, né, são resistentes ao uso do óculos. Já do aparelho auditivo, muitas também têm resistência e também tem o objetivo de fazer com que eu ouça melhor, né? Então, eu acho que sempre tentar sensibilizar, não é uma imposição, né? O uso do dispositivo, então acho que isso é um ponto fundamental. A gente mostrar quais são os objetivos e o que ele vai de fato impactar na mobilidade dessa pessoa, na sua independência, né? Em maior socialização, né? Porque às vezes com a bengala ela consegue sair de casa, ir em um grupo de amigas, e na igreja.
né? E às vezes, sem um dispositivo, ela se sente mais insegura, não tem mais dificuldade para se locomover. Então, é sempre importante a gente dar um significado que seja importante para aquela pessoa, né? Eu uso sempre uma frase que é só faz sentido o que é sentido, né? Então, a bengala vai ajudar a senhora. A senhora quer fazer o quê, né? A gente está aqui para avaliar da parte da fisioterapia, avaliar a força, avaliar o uso de uma bengala, do andador, mas para quê? Para quê? O que a senhora quer? Ah, eu quero ir na casa da minha filha, eu quero poder sair com os meus netos, eu quero poder ir numa festa, eu quero ir ao mercado. Então, tem que ter um objetivo concreto, essa independência dela, né? Dessa pessoa idosa. Então, acho que é importante a gente dar significado para o uso desse dispositivo. Acho que um ponto importante é que nem toda dificuldade para caminhar precisa de uma bengala, né? Então, existem outras coisas que a gente pode fazer a depender da dificuldade que essa pessoa apresenta para melhorar o caminhar dela. A bengala é só mais uma ferramenta, né? E nem toda bengala vai ajudar todas as pessoas. Então, acho que isso é um ponto importante, né? Ela tem que ter uma indicação. Não é tipo, use um guarda-chuva para chuva, para se proteger da chuva, né? A gente tem uma indicação, tem que ter uma indicação clara, né? Um motivo pelo qual a gente está recomendando esse dispositivo. Esqueci alguma coisa? Acho que não, tá perfeito. E eu queria. Alguém quer falar alguma coisa, contribuir? Eu queria fazer a próxima pergunta. Quem pode prescrever o uso da bengala? Eu estou aqui, eu estou vendo aqui uma amiga minha, assistente social, Aline. Eu queria saber se vocês também recebem esses pedidos, assim, é, tem que pegar uma bengala, o que que eu faço, né? Como que vocês fazem? Para quem vocês pedem ajuda ou pedem para dar uma dica ou fazer uma avaliação, né? Acho que é legal a gente trazer esses pontos também, porque essa solicitação nem sempre vem para o fisioterapeuta, às vezes, sei lá, vai no médico e alguém manda, enfim. Ou a família acha que precisa e vai lá pedir para assistente social, por exemplo. Então, acho que é legal a gente falar um pouquinho disso. Quer falar, Aline? Pode Eu vou falar. falar. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Eu sou assistente social, sou a Aline. Eu trabalho no programa Acompanhante de Idosos, que é o programa PAI. Ele está dentro do SUS. E eu recebo com muita frequência, né, esse contato dos familiares. Tá com dificuldade de marcha, tá com dificuldade para caminhar, e aí precisa de uma bengala. E eles veem, assim, no assistente social, essa esperança da resolução, que a gente vai ter bengala, vai ter o andador. E aí eu sempre orientando, olha, precisa de uma avaliação com a físio. E aqui no SUS a gente tem, às vezes, uma dificuldade, né, de agenda, de conseguir encaixar de acordo com a necessidade do paciente. Mas a gente vai fazendo a gestão disso e a gente tem conseguido, assim, bons resultados, sabe? A partir da avaliação da físio, da indicação correta, aí eles são direcionados, né, para o centro especializado de referência, para o CER, e conseguem esse dispositivo até pelo SUS, que tem sido bem bacana aqui na minha atuação. Obrigada, meninas. Muito bom, Aline. Obrigada por compartilhar. Nossa, eu amo esse programa, o PAI. Eu já tive o privilégio de trabalhar numa UBS que tinha um PAI e a gente fazia visitas. Eu era supervisora das alunas da graduação. Eu fiquei bem próxima do assistente social, que era a referência da equipe. Então, é um prazer ter você aqui, viu? Muito obrigada. Mas acho que é isso mesmo, Aline, a gente se munir de informações, independente de que área nós vamos, né? E saber a indicação. Então, poder fazer um encaminhamento qualificado para um profissional com esse enfoque, né? Eu acho que isso já minimiza os diferentes profissionais e a gente consegue ser mais assertivo nessa indicação. Mas o profissional mais recomendado
não é que é de uso exclusivo, né? Não é de uso exclusivo do fisioterapeuta, não é uma competência exclusiva, né? O profissional da terapia ocupacional também tem capacidade técnica para poder prescrever e treinar e adequar um dispositivo de auxílio, por exemplo, né? Mas isso faz muito mais parte do nosso dia a dia como fisioterapeutas. Então, independente da área, né, de atuação do físio, seja em geronto, ortopedia, enfim, nós temos habilidades e competências para poder avaliar o dispositivo mais adequado, porque não é só avaliar, é avaliar e treinar aquele paciente ao uso correto do dispositivo, para posteriormente, então, a gente fazer uma indicação mais assertiva. Então, obviamente que a gente não tem em todos os lugares esse privilégio de poder treinar um dispositivo antes da indicação, porque, querendo ou não, é uma aquisição, é um gasto, às vezes, para aquela família, né? Para aquela pessoa idosa. Então, se a gente tiver a possibilidade de treinar os dispositivos, ou às vezes alugar por um tempo para ver se o paciente se adapta ao uso, para depois a gente poder, de fato, fazer uma prescrição para uma aquisição e um investimento financeiro, é melhor, tá? Então, essa é uma dica que eu sempre dou. Aqui na Elo, a gente tem, né, muitos dispositivos para poder treinar com o paciente antes de poder, de fato, indicar aquisição, mas a gente sabe que não é a realidade de todos os lugares, né? Então, tem essa possibilidade, às vezes, deles alugarem por um tempo para depois comprarem, tá? E aí, o profissional o fisioterapeuta pode auxiliar nessa escolha, tá? Respondi tal que você queria. Respondeu. É só falar, né, que lá no CRI Norte, né, no Centro de Referência do Idoso da Zona Norte, onde a gente trabalhou, lá também, por exemplo, eles vinham por outras questões e a gente avaliava, né, a necessidade e a gente fazia o treino e nem sempre era aquele que a gente achava. A gente treina e vê se vai funcionar ou não, não é uma única vez, né? A gente testa, aí depois a gente vai treinando, aí ele vai tentar em casa, né? Não é um processo assim, faça isso e pronto, acabou. Né? Compre o remédio e tome. Não é assim, a gente precisa fazer o treino, e nem sempre é tão rápido, né? Pode demorar uma semana, 2 semanas, 2, 3 treinos, né? Então vai depender muito do desempenho, né? E entendimento de cada pessoa idosa ali que a gente está atendendo, né? Sim, e aí até puxando o gancho disso que você falou, acho que uma particularidade que você citou lá no começo é sobre os pacientes que têm algum declínio cognitivo, né? Então, não quer dizer que o paciente tem uma demência, tem uma doença de Alzheimer, que ele não tenha capacidades para usar um dispositivo de auxílio. Mas aí a gente precisa ter muito mais cuidado na prescrição, no treino, né, na adaptação desse dispositivo, porque senão acaba se tornando mais um risco do que um benefício, né? Se usado da forma incorreta. Então, a gente realmente, nesses pacientes que têm algum transtorno cognitivo, a gente precisa ter uma avaliação e um acompanhamento bem de perto quando a gente vai prescrever um dispositivo, tá bom? Então, acho que é importante destacar isso. Aí lembrei só de mais uma coisa, né? Sobre quando a gente faz esse treino com essas pessoas, né? Com alguma síndrome demencial, enfim, um declínio, que a gente precisa fazer educação em saúde com o familiar ou o cuidador, né? Com a rede de apoio daquela pessoa, porque ele pode fazer uso e auxiliar, e às vezes ele precisa de uma supervisão, ou em alguns ambientes ou contextos, fazer de forma diferente, orientar as pessoas que estão ali no cuidado, né? Então, acho que isso também é um trabalho que a fisioterapia também faz, né? Não é só a pessoa com o dispositivo, também é o uso em volta, o entorno, né? Isso, boa. Muito bom. É isso. Aqui a gente falou de várias dicas, né? Não sei se você teria mais alguma, e se a gente pode pular para a próxima e ir falando sobre as outras coisas, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão que, sei lá, apareceu aí no Pai, Aline, ou em outro serviço, ou no dia a dia, na casa, que a gente possa compartilhar nesses minutos finais.
Acho que algumas dicas é a questão da altura, né? A altura correta. Normalmente a gente usa um ângulo aqui do cotovelo de 20 a 30 graus de flexão do cotovelo, mais a linha articular do punho e fazemos uma medida a 10 centímetros de distância. Então, isso é só para vocês entenderem que não é simplesmente pega uma bengala e sai usando, né? Tem uma medida, às vezes a pessoa tem o tronco mais longo, os braços mais longos, então tudo isso é levado em consideração. Uma coisa que eu acho que é fundamental todo mundo saber é o lado correto para usar uma bengala. Então, acho que isso, qualquer profissional, né? A Aline tá lá com uma pessoa idosa que tá com uma dor no joelho direito e ela tá usando a bengala do lado direito, provavelmente a bengala não está cumprindo o papel dela, porque ela sempre tem que usar do lado contrário aonde ela tem dor, tá? Então, no caso de dor e proteção articular, que é para diminuir essa sobrecarga, é sempre no lado contrário a essa lesão, enfim, essa dor, tá? Nos casos de alterações do equilíbrio, pode ser no lado dominante da pessoa, tá? Que ela se sente mais confortável, caso ela não tenha outras questões ali de dor, tá? Eu acho que essa é uma dica que qualquer pessoa pode bater o olho. Acho que agora vocês vão olhar as pessoas na rua e vão ver, ai, nossa, essa bengala acho que está um pouco alta para essa pessoa, ou um pouco baixa, porque a gente consegue, de fato, bater o olho, porque é como se fosse uma continuidade, né, ali do braço e da perna, tem que ser algo que seja fluido, né, o caminhar, não é para ser algo engessado. Então, o dispositivo, ele vem, temos que lembrar isso, ele vem para facilitar a mobilidade, né, a funcionalidade dessa pessoa. A questão das pontas, das ponteiras, né? Então, acho que vocês também podem, onde vocês estiverem, ficar de olho aí nas ponteiras dos avós, dos tios, das mães e tias. Se não está gasta, às vezes está rachada, né? Está muito ressecada. Então, está na hora de trocar essas ponteiras. Então, acho que é uma dica legal para que qualquer pessoa, mesmo sendo fisioterapeuta, pode estar atento, né? A bengala, lembrando, ela é um apoio, né? É um apoio e ela, normalmente, a gente consegue, ela sustenta, aguenta 20% do peso, né? Então, a gente não pode jogar todo o peso do nosso corpo em cima de uma bengala, ela não vai dar conta e eu vou cair. Então, se eu estou precisando descarregar muito peso, a bengala não é o dispositivo mais adequado. Provavelmente um andador seria melhor. A gente pode fazer depois uma só sobre andadores, né, tá? Porque tem vários tipos. Tem vários tipos, né? E a gente não trouxe aqui as fotinhos das bengalas, né? Acho que no documento tem, né? Que a gente vai No material que a gente vai disponibilizar para vocês, tem os tipos, né? Os 2 tipos de bengala e para que ele é mais indicado, né? Qual dos dois é mais indicado para qual situação. Então, acho que é bem legal também, e esse documento também, né? Para que a gente possa divulgar, né? Para as pessoas que estão precisando, pode ser uma ferramenta importante de instrução mesmo. Sim, é importante vocês saberem que existem alguns testes que a gente faz do equilíbrio para poder também indicar, por exemplo, uma bengala de 4 pontos, quando ela tem indicação e não a de 1 ponto, sabe? Então, por isso que é importante uma avaliação do profissional. Acho que uma outra dica é a questão do cuidado em ambientes internos e externos, pisos escorregadios, superfícies irregulares, tapetes, que às vezes a gente completamente, aí a bengala enrosca no tapete e aí acaba gerando um risco maior para aquela pessoa cair. Acho que é isso, assim, que eu me lembro das dicas que talvez eu não tenha falado ou que eu quis reforçar. Não sei se você lembra de mais alguma. Acho que é isso mesmo. E tem só da bengala de 4 pontos, né? Para quem faz uso, que tem que apoiar bem os 4 pontos da bengala, né? Os 4 pezinhos da bengala. Se a pessoa está andando com a bengala de 4 pontos e só está apoiada em 2, então quer dizer que talvez ela não está sendo eficiente para a demanda daquela pessoa, né? Então, isso também é um ponto. E nessa bengala de 4 pontos, às vezes tem uma parte que é mais curtinha e uma parte que é mais
larga, né? Então também tomar cuidado, porque né, isso também pode fazer com que ele tropece ali no próprio pezinho da bengala. Então são cuidados, né? Que a gente pode olhar. Quem tem amigo fisioterapeuta sabe que a gente anda na rua falando: ah, esse fulano tá andando errado. Nossa, olha a marcha desse fulano, olha a postura, né? A gente tem esse olhar de ficar olhando como que funciona o movimento, né? Então, para que vocês entendam que não é por maldade, é que nosso treino é esse, né? Certo. Não, e aí você falou agora da bengala de 4 pontos, né? Do tamanho do pezinho, e lá na feira hospitalar, não tô ganhando nada para fazer propaganda aqui, tá, gente? Ó, se quiser, me patrocinem depois. Mas a Mercur, que é uma marca de várias coisas, elas estão fazendo várias coisas novas de dispositivo de auxílio, né? Inovando mesmo coisas já existentes. E eles criaram uma bengala de 4 pontos que ela tem uma articulação. Então, você apoia e ela se adapta à superfície irregular. Então, ela faz inclinações de forma que o pé não mude a estabilidade, somente essa parte de cima. E assim, tipo, é muito bom, né? Inovaram super. E aí também eles fizeram uma bengala que tem um apoio, assim, que facilita o levantar. Né? Você coloca aqui na frente, aí você pega nessa envergadura, acho que chama, enfim, não sei exatamente o nome, e aí você usa como um suporte para levantar. Então, acho que as coisas estão melhorando para os dispositivos, né? A tendência é que, né, cada vez apareçam coisas para facilitar ainda mais. Temos perguntas? Máximo. Se vocês quiserem fazer perguntas, contribuir com a experiência de vocês, com as dúvidas e tudo, por favor. Agora é o nosso tempo de conversar. Todo mundo quietinho. Bom, não tem problema se não tem perguntas, mas se vocês depois lembrarem de alguma pergunta, né? Ah, viu alguma coisa na rua, chamou atenção, queria tirar uma dúvida, mande para a gente, tá bom? Lá no nosso Instagram. Também a gente tem um canal, né? No WhatsApp, que a gente compartilha dicas também. E a gente também está alimentando agora mais o nosso YouTube, né? Com alguns vídeos lá, tem algumas participações minhas sobre quedas, entre outros assuntos, e a gente vai subir esse vídeo também depois, e aí vocês podem compartilhar com outras pessoas também. Eu acho que é isso, né, Tá? Sim, é isso sim. Aqui é nosso guia, né, que a gente fez para vocês com muito carinho, tá bom? Para que vocês, se vocês puderem aí, pelo QR Code, né, pela câmera do celular, vocês vão conseguir acessar o documento. Lá também tem algumas sugestões de trabalhos que a gente selecionou sobre o tema, tá bom? Para que vocês possam compartilhar com as pessoas também. Espero que vocês estejam na próxima e a gente queria falar, né, Carol, qual vai ser o tema da próxima, se vocês têm interesse e né, querem compartilhar também as vivências, a gente vai ter o próximo encontro mês que vem, dia 4 de agosto, às 8 horas, tá bom? E a gente vai falar sobre a alta do hospital, a deshospitalização, né? Então, o assunto é: meu pai vai receber alta do hospital e vai voltar para casa. E agora? Eu acho que, né, aqui está minha amiga Aline, mas lá também deve receber várias demandas assim, né? E eu acho que a gente que está convivendo com a pessoa idosa, né? Vira e mexe, isso pode acontecer, e a gente fica desesperado, às vezes, de como a gente vai conduzir todo o cuidado em casa, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Fica o convite a vocês, se vocês tiverem pessoas que estão passando por isso, ou que né, eles possam usufruir disso aí, desses assuntos, dessas dicas, que vocês compartilhem com eles também. O nosso intuito aqui é poder passar informação e ajudar o máximo de pessoas possível, tá bom?
Muito obrigada. Tivemos alguns comentários. Vou ler aqui. A Gislaine escreveu. Foi ótimo, muito obrigada. Obrigada a você, Gislaine. Ariane, obrigada pelas informações compartilhadas. Foi muito rico e de muito conhecimento para mim. Estou iniciando o trabalho com pessoa idosa e foi muito proveitoso. Que bom. Conte com a gente. E a Aline Lacerda também colocou. Maravilhoso, amei as dicas. Gente, foi muito bom. Muito obrigada pela participação de vocês. Esperamos nos encontrar aí nos próximos eventos, encontros. Conte com a gente. E é isso. Obrigada. Tenha uma boa noite, bom descanso. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Até a próxima.